Graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom a gente estar aqui hoje mais uma vez para juntos adorar o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, louvar o Senhor. Muito bom. Que o Senhor seja louvado e que Ele receba nosso louvor e adoração. Estou grato pela presença de todos vocês. Voltem sempre. Todos que estão nos visitando, sabem que aqui é o lugar de a gente adorar a Deus. A igreja é a casa de Deus, nós somos a igreja. Aqui é só um local de reunião. A igreja é o povo que entregou a vida a Jesus. Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, venha sempre. Aos nossos amados irmãos, muito bom ver a todos vocês, rever. Vamos fazer uma oração? Eu gostaria de dizer que o irmão Luciano enviou um grande abraço para os irmãos. Ele já chegou lá no destino dele, já está lá. Foi uma ótima viagem. E estejamos orando por eles. Que Deus continue com eles. Amém? Obrigado, filho. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua preciosa presença, da Sua bondade e da Sua misericórdia. É ela que nos faz viver, é ela, a Tua graça, é a Tua misericórdia, a causa de não sermos consumidos. Por isso nós te damos graça, te bendizemos. Pedimos a Ti, ó Deus, que nossos corações estejam abertos, contritos e quebrantados para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra ache um local acolhedor. Que nós sejamos vasos escolhidos, uma terra preparada, uma terra boa. Que cada um de nós possamos ouvir a palavra do Senhor e guardar em nossos corações. Que a Tua palavra venha falar para nós o que nós precisamos ouvir, Senhor. Não somente aquilo que nós queremos, mas principalmente o que nós precisamos. O Senhor sabe o que nós precisamos, Senhor. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 15. O Mateus vai projetar ali os versículos ali no Data Show, mas vamos, os irmãos que puderem acompanhar, Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se sentar à sua direita nos céus, muito mais acima de tudo, de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também
no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém. Essa leitura, essa palavra de Deus, escrita aos Efésios, Paulo escreveu aos Efésios, é maravilhoso a gente ter o acesso a conhecimentos como esse. Ele falou que tinha ouvido falar da fé que os irmãos tinham. Por isso também eu tenho ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor com todos os santos. Paulo ouviu falar que os irmãos de Éfeso tinham fé em Jesus e amor aos irmãos, amor a todos os santos. Importante a gente saber isso. A pessoa que tem fé em Jesus, automaticamente ela vai ter amor pelos santos, porque os santos é a igreja. Os santos somos nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, quando a gente tem fé no Senhor Jesus, estamos ligados no Senhor. Quando nós estamos ligados ao Senhor Jesus, a fé, nossa comunhão vertical, nossa comunhão com Deus para cima, o amor de Deus, que é Deus dispensado em nossos corações, ele vai atingir os irmãos. Então, uma coisa que nós devemos fazer uma pergunta, uma análise de nossas vidas, se nós estamos amando aos irmãos. Se nós estamos amando aos irmãos, se nós amamos aos santos, nós sabemos que o Senhor Jesus está dentro de nós. A fé nossa está correta. Se nós temos uma comunhão com os irmãos, uns com os outros, se nós durante o dia, durante as nossas vidas, durante o tempo das nossas vidas que nós temos prazer quando lembramos dos irmãos e oramos por eles, é um sinal que nós temos a presença de Deus em nós, a presença do Espírito de Deus, que é Deus dentro de nós. Amém, meus irmãos? É muito importante a gente fazer essa reflexão, esse autoanálise. Como está a minha vida? Alguém vai saber de mim. Paulo ficou sabendo por alguém que os irmãos de Éfeso tinham fé em Jesus e tinham amor aos irmãos. Alguém falou para ele: se você tem fé em Jesus e amor aos irmãos, alguém vai falar isso, alguém vai comentar. O irmão fulano de tal, ou a irmã fulana, ela é uma mulher, um homem de Deus, ele tem amor pelos irmãos. Ele vai ver, a pessoa vai ver que a pessoa tem amor. E quando a pessoa tem amor, ela tem Deus, porque Deus é amor. Então, se nós temos amor, temos Deus. Aí, versículo 16 fala: não cesse de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Uma outra coisa importante é a oração. Nós precisamos ter essa incumbência dada por Deus de estar orando pelos outros irmãos. A oração é uma coisa muito importante, fundamental,
na vida de um cristão. E Paulo, ele fez isso. Paulo fez isso. Não cesso de dar graça por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. A oração que Paulo fazia não é oração qualquer. A oração objetiva dele é que as pessoas conhecessem, Deus, e que Deus desse o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus, o pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento de Cristo. Porque se nós temos revelação, temos o espírito de revelação e de conhecimento, de sabedoria de Cristo, tudo mais vai acontecer, tudo de bom vai acontecer conosco. A gente vai conseguir ser um servo ou uma serva de Deus, porque o espírito de sabedoria, de revelação, vai dirigir a nossa vida. Porque Deus não quer apenas que você creia em Jesus, creia em Deus. Ele quer que você expresse o seu Filho, que você seja a expressão do seu Filho na terra, que você seja o corpo de Cristo, que você seja as mãos, os braços, a boca, os pés de Cristo. E só é possível isso quando nós temos o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Deus não está interessado que você seja uma pessoa religiosa, apenas uma pessoa religiosa, que vai todos os domingos no culto, que frequenta. Não só isso, Ele quer isso, mas Ele quer muito mais. Ele quer que nós sejamos um povo que transmite a sua presença para as pessoas. Então, no mundo religioso, talvez as pessoas incentivam as pessoas a ter uma experiência de ser um religioso. Ele não está todo domingo no culto, beleza, não faltou. Eu já fui até em local de culto que eles dão lá um cartãozinho para a pessoa para marcar o X naquele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem um lugarzinho para marcar o X da pessoa que vai lá. Que tem que ir lá e tem que marcar o X lá, a presença da pessoa lá. Quer que a pessoa esteja lá fisicamente. Pode ser importante você estar fisicamente, mas o mais importante é você estar vivendo no seu dia a dia, expressando a glória de Deus no dia a dia seu, expressando o amor de Deus, tendo pleno conhecimento de Jesus, o pleno conhecimento da vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? Que nos amemos uns aos outros. Em João 15, versículo 12, diz: o novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como que Jesus amou a gente? Como que Jesus nos amou? Ele deu a sua vida por nós. E Ele amou a cada um de nós com todos os nossos defeitos. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele sabia que dos nossos defeitos, nossas falhas, e mesmo assim Ele amou a cada um de nós
entregando a sua vida, entregando o seu corpo ali para ser crucificado, para ser morto, e sofreu todo aquele martírio da cruz por você, por mim, sabendo que nós temos nossas limitações, nossos defeitos. Por isso, o apóstolo Paulo orava para que os irmãos tivessem pleno conhecimento de Deus, de Jesus, pleno conhecimento total. Então, meus irmãos, seguindo aqui com a leitura da palavra de Deus, vou ler o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A força do poder de Deus, a força do poder da morte e da ressurreição de Cristo. Quando Jesus morreu, quando Jesus estava para ser morto na cruz, estava pregado, o diabo entrava nas pessoas e usava as palavras: você não é filho de Deus? Se for filho de Deus, você salva a si mesmo, salva a ti, salva a nós, desce da cruz. O diabo entrava nas pessoas e falava para as pessoas, fazia as pessoas dizer para Jesus se salvar a si mesmo, ou seja, não deixar ser crucificado, porque o diabo sabia que se Jesus não fizesse isso, o diabo seria vencedor. Mas aí Jesus ouviu todas aquelas palavras, o diabo falando nas pessoas, e Jesus não desceu da cruz. Se Jesus quisesse desobedecer a Deus, não deixasse ser crucificado, ninguém de nós poderia ter acesso a Deus. Então, meus irmãos, a força do poder de Cristo, a força do poder da morte de Cristo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deu para nós o direito de ser filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos, tem o direito da vida eterna, de morar com Deus, de viver com Deus, de viver em Deus e Deus em nós. Então essa é a sabedoria, o pleno conhecimento do poder de Deus, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos céus. Jesus morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e foi colocado à direita de Deus. E Jesus orou ao Pai, o Pai enviou o Espírito Santo para dentro de nós, para dentro da igreja, para dentro de você. O Espírito de Deus, que é Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, passou a viver dentro de nós, através da morte e da ressurreição de Cristo. E com isso, Satanás não tem poder mais sobre nós, porque sobre nós está, dentro de nós está o Espírito Santo, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, é que nos livra do poder de Satanás. Quando Satanás chegar em você, no seu pensamento, e quiser colocar qualquer palavra negativa, qualquer palavra para dizer que você, aquele pecado assim, você não foi perdoado.
você pode dizer para Satanás: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Não aceite nenhuma acusação de Satanás, porque Jesus Cristo comprou você, comprou nós, pagou a sentença que estava sobre nós e nos deu o sangue derramado por nós para nos proteger, para nos guardar de todo o mal, o poder de Satanás. Versículo 22 fala assim: sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo em todos. Eu quero chamar a atenção dos nossos queridos irmãos ouvintes para isso que está escrito aqui no versículo 22. Jesus Cristo foi colocado à direita do Pai, e Jesus Cristo foi colocado sobre a igreja, é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Versículo 22, sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. A igreja é a maior autoridade na terra. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Nós, fora da igreja, não somos nada. Nós podemos ter a fé que tiver. Você pode ser a pessoa que tem mais fé, mas se você estiver fora da igreja, do corpo, da comunhão do corpo, não estiver ligado à igreja, você não é nada. Uma coisa que o diabo mais trabalha e mais faz é querer separar os irmãos, fazer os irmãos ficarem entristecidos, afastados, desviados, envergonhados. A pessoa às vezes fica envergonhada que fez uma coisa errada, pecou, fica envergonhada de voltar para a comunhão da igreja. Isso é o diabo que faz. Porque o diabo sabe que a pessoa afastada da comunhão do corpo, ele está vulnerável. É vulnerável. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. O versículo 23. A igreja é o seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo em tudo. A igreja é o complemento de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, irmãos, nós precisamos estar na igreja, estar na comunhão do corpo de Cristo, para estarmos protegidos de todo mal. É muito séria essa compreensão da palavra, esse entendimento da palavra, desse pleno conhecimento de Cristo, que é conhecer Cristo plenamente. Dá o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Porque Cristo é Jesus e a igreja. Não podemos, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, ficar fora da igreja. Ficar fora da comunhão do corpo. Porque o corpo é a extensão de Cristo. É o complemento de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Pois quero que saibais quão grande luta tem por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecido da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Está ligado em amor. Está unido em amor, versículo 2. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecido da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento
pleno conhecimento do mistério de Deus. Mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Só conhece Cristo, só aceita Cristo, só entrega a vida a Cristo quem revelar esse mistério para a pessoa. Se Deus não revelar Cristo, a pessoa não recebe Cristo, não entrega a vida a Cristo. Porque é um mistério. Se você já entregou sua vida a Cristo, você já recebeu a revelação do mistério de Deus. Amém? O versículo 3, no qual estando escondido todos os tesouros, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Firmeza da vossa fé em Cristo. O amor em Cristo, o amor à igreja, amor aos irmãos. Colossenses 1:24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo se alegrava das aflições de Cristo pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo se regozijava no sofrimento de sofrer pela igreja. Você já sofreu pela igreja? Você sofre pela igreja? Você acorda de madrugada, sai da cama para orar pela igreja? Você jejuma pela igreja? Você lê a Bíblia, estuda a Bíblia pela igreja? A gente precisa fazer isso. Porque fazendo isso, estamos fazendo a vontade de Deus. Paulo fez isso. Pela igreja, pelo corpo. Pelo corpo que é a igreja. Versículo 24. Da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto do século das gerações, mas agora foi manifesto aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo dentro de nós. Quando eu era criança, até uma certa idade, eu ia falar, Deus lá no céu, dá uma impressão que Deus está longe. Deus está no céu mesmo, mas Ele também está dentro de nós. Quando eu olho para você, irmão, quando eu olho para os irmãos, eu preciso ter a compreensão que eu estou olhando para alguém que Cristo está dentro dele. Eu preciso ter essa compreensão, esse entendimento, que Cristo está dentro de nós, e viver uma vida de regozijo com Deus. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falou para o povo de Israel. O povo estava afastado de Deus, e Deus falou para eles tornar para eles, voltar para Ele, para Deus. Todos os dias nós precisamos nos voltar para Deus. Falar, Deus, eu preciso do Senhor. Senhor, tem misericórdia, fala comigo, mostra para mim tua vontade. Revela para mim o teu conhecimento, a tua vontade, a tua sabedoria. O povo de Deus sempre afastava de Deus, e Deus chamava o povo, torna para mim. Você já fez isso? Você já se viu afastado de Deus? O seu espírito assim triste,
É o momento de você voltar para Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Creia na palavra de Deus. Amém? Jeremias capítulo 24, versículo 7. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, e eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. O importante é que é Deus que faz a gente, é Deus que busca a gente, Deus que dá uma chacoalhada na gente para poder voltar para Ele. O amor de Deus é incomparável. Medite nessas palavras e nós vamos passar aqui para a parte da ceia. Tem muita coisa mais para eu poder ler para os irmãos, mas vamos ficar com essa palavra. Eu vou ler só mais um versículo aqui. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, e Deus colocou o Espírito dele dentro de nós. E nós precisamos adorá-lo em Espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus em Espírito e em verdade, tudo mais vai mudando, tudo mais vai acontecendo em nós. Quero fazer uma oração e convidar o irmão Antônio, ele vai fazer a parte da ceia. Eu gostaria que você fizesse a sua oração pessoal. Põe a mão no seu coração, sim, e ora a Deus. Vamos orar junto a Deus. Faz essa oração pessoal com Deus. Converse com Deus. Ele está aqui agora. Está dentro de você. Está muito mais do que ao seu lado. Está dentro. O Espírito Santo está dentro de nós. Converse com Ele agora. Fala com Ele. Abre o seu coração para Ele. Peça a Ele. Que quer conhecê-lo. Que quer amá-lo. Que quer viver com Ele, quer viver para Ele, que quer adorá-lo, quer sempre estar com Ele. Senhor Jesus, nessa noite, nesse momento, nós te agradecemos, que a Tua palavra, Senhor, revelada, ela possa fazer efeito em nossas vidas, possa mudar a nossa vida, a nossa natureza, mudar através do Teu Espírito Santo, com o nosso espírito humano, que possa se mesclar e nós possamos cada dia adquirir a sua natureza, que nós possamos cada dia buscar estar com o Senhor, ter experiência com o Senhor, viver uma vida de regozijo, uma vida de pleno gozo e paz em Ti, uma vida de fé em Ti e uma vida de amor aos irmãos. Cada um irmão que estiver passando por necessidade, por luta, por batalha, nessa noite eu intercedo junto com meus irmãos. Se esse irmão estiver doente em casa, acamado, estiver sofrendo, passando por lutas, ó Deus, seja qualquer for a sua luta, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para entrar com providência na vida de cada um, porque o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Tu és a autoridade máxima. Nós intercedemos a Ti, porque sabemos, confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está aqui agora conosco. Ajuda nossos irmãos, ajuda cada um de nós a conhecer mais, a buscar mais a Ti, a Te amar mais, a querer mais a Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, e peço a Ti a Tua bênção especial sobre cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou dar o irmão Antônio, está aqui. Ele vai fazer a parte da ceia. Continuamos.